Doutora Maitê Pimentel, vamos conversar sobre crescimento. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? O que pode atrapalhar o crescimento, distúrbios do crescimento, são muitos. Às vezes a gente acha que é só comida, né? Tipo, vou comer direitinho, vou dormir direito e vou crescer bem. Não. Existem mais de 28 causas para a gente interferir e influenciar no crescimento das nossas crianças. Então, assim, desde a tireoide, os alimentos, a qualidade de sono, a absorção desses alimentos no intestino, distúrbios renais, distúrbios hormonais, tem genéticos, então tem várias coisas que vão influenciar a gente chegar na genética final que o pai e a mãe mandaram para essa criança. Bora por os mitos e verdades? Vamos. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que o hormônio do crescimento atua somente na infância? É mito. Isso é uma coisa que as pessoas estranham. Às vezes o endócrino ele pede o GH e o IGF-1, que são os hormônios de crescimento. Ele fala, mas doutora, eu não vou mais crescer? É estranho, mas a gente produz hormônios de crescimento desde a idade de pequenininho. Aliás, a partir dos 2 anos de idade que começa. E aí a gente vai, principalmente na puberdade. Então, as meninas até os 13 anos de idade óssea e os meninos até 17, 18 anos de idade óssea, é onde a gente tem as cartilagens de crescimento abertas, que são as hipofisárias. Quando fecha, a gente não cresce mais de estatura. Mas os hormônios de crescimento, eles estão atuando para as células se replicarem. Senão você ia se esfolar e nunca mais ia formar pele. Ia cair um cabelo, nunca mais ia nascer outro. As células estão em constante replicação. Então, por exemplo, uma célula branca de defesa, a cada 21 dias ela se refaz. A célula vermelha, a cada 3 meses ela se refaz. Cada célula do nosso corpo, ela tem um tempo de atuação e de meia-vida, que a gente chama. E o hormônio de crescimento é importante para isso. Muito interessante. É mito ou verdade que problemas crônicos podem ter relação com distúrbios de crescimento? É verdade. Então, toda criança que tem alguma doença mais grave ou crônica, por exemplo, ficou internada há mais de 3, 4 meses, tem uma rinite, uma bronquite, uma pneumonia que usou corticoide muito tempo, crianças que têm doenças renais, doenças hepáticas, doenças de anemia por muito tempo. Todo esse envolvimento celular, ele é muito importante para o crescimento. Então, se você não cuidar muito bem de todas as células nessa fase que a gente está crescendo, uma coisa errada, ela interfere num eixo que tudo vai também ser prejudicado. Então, hormônio de crescimento não é a única causa da gente avaliar quando a gente está avaliando a estatura de uma criança. Perfeito. É mito ou verdade que a gestação interfere diretamente no crescimento do bebê? A gestação é tudo que vai fazer o bebê ter as células corretas, o crescimento, o desenvolvimento neuronal, desenvolvimento ósseo. Então, o que acontece? Até, por exemplo, mães que usam tabaco, tabagismo ou uso de etilismo, fazem o retardo de crescimento fetal. Então, a criança já nasce com um tamanho menor do que o esperado. Doenças genéticas da mãe, hormonais. O hipotiroidismo, se a mãe não trata, a gente pode ter um déficit de crescimento. A gestação com diabetes, a gente sabe que interfere, a criança nasce maior, não menor. Porém, ao longo da vida pode ter um déficit de crescimento. São todas as causas. Se uma criança nasce com menos de 2 quilos, a gente chama PIG, e com 1 centímetro um pouco mais baixo, também vai interferir na estatura final. Eu falo sempre assim, Rê, centímetro perdido não se recupera. Então, a gente tem que sempre avaliar as crianças, desde que se inicia a fase de deglutição, de alimentação e de crescimento, para que todas essas 28 causas andem da forma correta, porque se a gente deixar, só depois de 5 anos, eu vou avaliar minha criança com 13, 14 anos. Tarde, a gente pode até dar de lá para frente, por exemplo, o menino até os 18 anos de idade, a gente conseguia uns 5 anos. Mas o que passou, nem tudo a gente consegue recuperar. É mito ou verdade que o tamanho da criança é influenciado pelos genes herdados dos pais? Isso é verdade. Então, se a gente tem 2 pais com uma estatura baixa, a gente tem um cálculo, mas nunca vai ter uma estatura muito mais alta. É lógico, às vezes o pai e a mãe teriam uma genética muito mais favorável de uma estatura mais alta e não foram tratados. E aí isso confunde a gente.
Então fica embutido. Fica embutido, porque a genética é o que vale, não é o fenótipo que a gente está falando. Fenótipo é o que a gente olha, e genótipo é o que a gente tem interno no nosso genoma, a nossa genética. Então, às vezes, a gente não vê só a estatura do pai e da mãe. A gente vê dos tios, a gente vê dos avós, e a gente faz cálculos, e a gente tem gráficos que vocês já, na pediatria sempre tem, o gráfico que a gente coloca, do crescimento e peso, da estatura, do centímetro periférico, que a gente vai acompanhando pela genética do pai e da mãe. A gente tem um alvo. Esse alvo é familiar, é o canal familiar. E para a gente entrar no máximo do canal familiar é que a gente trata de todas as vitaminas e os hormônios para tudo dar certo. É mito ou verdade que a vitamina D é importante para o crescimento? É verdade e é super verdade. Você sabe que a vitamina D, ela é tão benéfica para tantas coisas. A gente pensa que é só a vitamina que fixa o cálcio. Então, para o crescimento, o cálcio do leite, do iogurte, do queijo, do leite materno está circulando. A gente precisa da vitamina D para pegar esse cálcio e grudar no osso. Então, para o esqueleto crescer, precisa. Para o cabelo, para a unha. Mas a gente considera hoje a vitamina D como não só uma vitamina, mas um biomodulador, um hormônio. Então, ele ajuda na imunidade. A gente sabe com, por exemplo, esclerose múltipla, doenças autoimunes, ele ajuda a não desenvolver as crises. A gente sabe até para outras doenças. A gente sabe que vitamina D é muito importante, não só para o crescimento ósseo, mas para a imunidade das pessoas. Antes não se falava tanto, né, na vitamina D. É uma coisa relativamente recente. É isso mesmo. Antes não se dosava tanto, né? Isso aconteceu, Rê, isso é muito interessante você estar falando. Foi um doutor chamado Dr. Coimbra, da Escola Paulista de Medicina. Ele fez uma tese sobre doenças autoimunes com vitamina D. Isso não teve tanto crédito na medicina, porque vitamina D é barata, né? Então, o estudo dele demorou muito tempo para ser publicado e ele ganhou até prêmio Nobel de Medicina. E a partir daí, você vê, um brasileiro, o mundo inteiro começou a dar asas à vitamina D. Mudou tudo. E mudou o protocolo de muitas coisas. É mito ou verdade que todos os tipos de nanismo apresentam as mesmas características? É mito. Isso é uma coisa que eu vou falar aqui porque são coisas diferentes. Uma coisa é déficit do hormônio de crescimento. Então, a hipófise produz esse GH que faz as células do corpo crescerem. Se você tem um distúrbio na hipófise, todas as células vão trabalhar menos. Então, é uma pessoa pequena, mas proporcional. Então, os membros, o crânio proporcional. Isso, se a gente der o hormônio de crescimento, essa criança consegue recuperar. Existe o nanismo, que é outra coisa, é a condroplastia. Aí é um defeito genético em que você tem, além de não crescer em estatura, é um erro genético, que o GH nem sempre vai dar certo. Então, é o que a gente chama de anão, o nanismo. Ele tem as perninhas às vezes mais tortas, o crânio mais alargado, os olhos... Aí são outras coisas que não só estatura. Nesses casos, a gente tem várias características. São mais de 200 tipos de nanismo e 80 subtipos. Então, uma coisa é déficit do hormônio de crescimento pituitário, que a gente trata, e o nanismo, que a gente não consegue um tratamento final de estatura. Pois é, Paulo e Catiúcia são o menor casal do mundo. Eles têm síndromes diferentes e mandaram um depoimento pra gente contando como superam as dificuldades do dia a dia. Vamos ver. Salve, salve, Paulinho Gigante na área! Hello, hello, meu Brasil! Eu sou Catiúcia Rocheno e juntos somos o menor casal do mundo. Estamos no Guinness desde 2016, mas a nossa história começou muito antes, em 2008. E como o próprio título diz, o menor casal do mundo, para ser o menor casal do mundo, nós temos que ser pequenininhos. Nós somos pessoas com deficiência e temos nanismo. A Kati, ela tem 91 centímetros de altura e eu tenho 89. Não, eu tenho 90 e você 89. Nós somos 1 centímetro, gente, de diferença. É sim, ele nem sabe. O que muita gente não sabe é que o nanismo, gente, ele tem várias síndromes dentro do nanismo. E a nossa síndrome é diferente. Uma das características da acondroplasia é que membros superiores e inferiores da pessoa são desproporcionais ao tronco. Ou seja, a minha mão, ó, pra vocês verem, a minha mão é
muito menor do que a do Paulinho. O meu braço é muito menor do que o do Paulinho. E outra característica da condroplasia é que é na mãozinha, é que o dedo do meio e o anelar, gente, eles não fecham. Eles ficam em forma de V. Não sei se vai dar pra ver, ó. Mas ele fica em forma de V, eles não fecham. Já a displasia diastrófica, Que sou eu? que é a síndrome do Paulinho, uma das características é que eles não têm movimento de pinça. Ou seja, quem tem displasia não consegue fechar, não tem movimentos, articulação na mão. No pré-natal da minha mãe, que foi detectado, que, olha, o médico falou assim, olha, o tronco dela, o tamanho dela tá normal. Só nós não estamos achando normal que o bracinho e a perninha dela não tá desenvolvendo proporcionalmente ao tronco, né, ao corpo. Minha mãe só ficou sabendo quando eu nasci. Porque o tamanho da barriga, o desenvolvimento do crescimento e tudo mais da minha mãe durante a gestação foi tudo normal. A única coisa foi no nascimento que eles perceberam que eu tinha... Eu basicamente nasci do tamanho de uma criança normal. Sim, eu também. Isso, a única coisa que detectaram na hora foi a questão dos membros inferiores e superiores, que são os braços e pernas que tinha um charminho a mais. É isso. Obviamente que tudo relacionado à altura, maçaneta de porta, né? Caixa eletrônica de banco, principalmente. Banheiro público. Que mais? Caixa de supermercado. Prateleiras de supermercado, meu Deus do céu. Elevador. Enfim, tudo que se relaciona aí à altura, né? Nos desafia. Eu agradeço muito, eu sou muito grata, assim, às condições físicas que eu tenho, porque através disso, cara, a gente consegue inspirar muitas pessoas, a gente consegue motivar e fazer diferença na vida, sabe, de muitas pessoas. Nós não deixamos de fazer aquilo que a gente quer fazer pelo fato da nossa altura. Muito pelo contrário. Nós pulamos até de paraquedas já. Sim! Gente, o Paulinho dirige. Eu dirijo. Tô falando Paulinho, tá? Porque eu não tenho carta ainda, mas eu vou tirar. Existe sim olhares, existe sim preconceito, existe sim pessoas apontando e rindo, enfim. Sabe, se a gente depender das nossas condições, a gente não faz nada e a gente não vive. E a gente tem um mundão lá fora, gente, para ser alcançado, para ser vivido. São as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso futuro. E a vida nós só temos uma. Então nós temos que viver intensamente cada minuto como se fosse o último. Porque uma hora vai ser o último. Uma hora acaba. Então aproveite, viva intensamente. Um super beijo. Obrigada pela oportunidade, obrigada por nos assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Eu não os conhecia. Que casal legal. A doutora já os conhecia? Sim, eles são muito assim. Na medicina a gente tem, né, os gigantes e essas baixas estaturas, como eles são os menores do mundo, isso é muito conhecido na medicina e são brasileiros, e né? E um casal, assim, o casal é ótimo. Aliás, eles estão no Instagram como @o_menor_casal_do_mundo e tem o Instagram também do Paulinho, que é @paulinhogigante. Mas a Kati é sensacional. Sim. E você vê que com mulher as limitações, incrível. Eles dão vídeos de autoajuda, de motivações, ensinam as pessoas que cada um tem sua limitação na vida e eles conseguem... São as decisões que desenham a nossa vida. Eles vivem muito bem e dão exemplos para várias pessoas. Adorei. Obrigada por terem gravado pra gente, viu? Nossa, a gente podia fazer uma pauta com eles. Ia ser legal. Não é? Vamos trazer? Vamos sim. Perguntas direto ou antes tem o merchan? Perguntas direto, então, para a doutora Maitê Pimentel. A primeira, quem mandou foi a Heloísa. As meninas param de crescer depois de menstruar? Então, essa é uma pergunta de todo mundo. Menstruou, não vai mais crescer.
é onde desacelera o hormônio de crescimento. Então, a gente tem a curva que vai crescendo. Quando menstruou, ela desacelera, só que ela não para de crescer. Média de evidência científica. Menstruou, cresce-se ainda de 2 a 5 centímetros após a primeira menacne, que é a primeira menstruação das meninas. É possível alguma intervenção para aumentar esse número? Boa pergunta. Então, se a gente tem uma puberdade precoce, as meninas desenvolvendo os hormônios sexuais antes do tempo, a gente tem hormônios que bloqueiam esse crescimento. Não bloqueia, tipo, o crescimento da mama, dos pelinhos, de toda a adolescência. Vai só não sangrar e aí a gente faz com que o hormônio de crescimento dê uma subidinha a mais. Ótimo. A próxima pergunta da Janaína. É normal as dores nos joelhos causadas pelo estirão permanecerem até a fase adulta? O que é essa dor do crescimento? Então, as crianças, principalmente ao dormir, se estão em fase de crescimento ou usando hormônio de crescimento, elas têm uma dor na coxa, aqui embaixo do joelho e na panturrilha. E essa dor, ela só vai existir enquanto estiver atuando o hormônio de crescimento. Imagine, você está esticando o osso e o músculo, então dá uma dorzinha. Está crescendo mesmo, né? Se depois da fase de crescimento ainda permanecer a dor, aí a gente tem que investigar coisas ortopédicas, de articulações, de ligamentos. Aí não é mais a dor do crescimento. Marcele, a minha filha tem 14 anos e é menor do que as amigas da mesma idade. É preciso investigar algum problema de crescimento? Ela ainda não menstruou. Ótimo. Então, Marcele, uma dica é, às vezes a gente não sabe, os filhos têm a estatura, você fala, será que é? Será que é o canal familiar? Não sei. A dentição é muito importante, muitas vezes é o dentista que informa que a dentição não está acompanhando a idade óssea que a gente tem. E na fila, na escola, a gente tem esse padrão. Então, às vezes, se é o menor da fila ou entre os 3 menores, você pode já começar a investigar. A investigação é simples, a gente sempre faz a idade óssea, o raio-x da mão esquerda e vários hormônios de sangue. A partir do momento que você descobre alguma alteração, a gente faz os estímulos para fechar o diagnóstico. Meninas que já menstruaram, a gente não tem mais a possibilidade de bloquear a menstruação ou de dar o hormônio de crescimento. Por quê? Se a gente fecha a cartilagem epifisária, adolescentes ou a gente adulto, eu quero crescer, vou dar GH. Você não cresce em estatura, você cresce em extremidade. Que até se, por exemplo, se tu tiver um tumor na hipófise que produz GH na fase adulta, isso não é gigantismo, isso é acromegalia. Então, as mãos crescem, a mandíbula cresce, os pés, mas não a estatura. Então, a gente tem a idade certa para bloquear a puberdade e para dar o hormônio de crescimento. Depois que passou, a gente não pode mais fazer. Perdeu. Tempo, Mais uma pergunta da Beth. É normal o bebê crescer muito rápido e com 5 ou 6 anos estacionar no crescimento? Então, Beth, a gente segue um padrão de curva de crescimento, que até existe aquela curva que a gente segue. Depende de aleitamento, depende dos hormônios e vitaminas. Da alimentação, da alimentação. Só que, se alguma coisa travou a curva, então estava crescendo bem e a curva parou, com certeza não é alguma coisa só genética, é alguma coisa aí pontual que está interrompendo, que aí a gente tem que investigar se é uma doença celíaca, se é um hipotiroidismo, se é uma prolactina alta, déficit do hormônio de crescimento, tem que ser investigado. A dica é, procure ajuda. Mais uma, Larissa. O meu filho tem 13 anos e está acima do peso. Ele é maior do que os outros colegas da idade dele e parece que é muito mais velho. A obesidade pode causar algum problema de crescimento em adolescentes? É uma coisa que confunde. Então, a criança com obesidade, e olha que no Brasil a gente tem 33% das crianças acima do peso. É muito. É muito. É muito. 1/3. E aí, quando você tem a obesidade, você produz nas células de gordura, citoquinas, que alteram a função dos hormônios de puberdade e de crescimento. Então, no momento, a priori, no início, essa criança que está acima do peso, ela vai ficar maior e vai ter uma curva que parece que ela fica mais alta que as outras. Só que com o passar do tempo, isso é questão de meses, você vai ter um déficit do hormônio de crescimento. Então, crianças acima do peso, elas dão a impressão que estão maiores no início, mas depois elas não atingem o canal de estatura final. Então, no final das contas, quando já está adulto, ela não cresceu tudo que poderia pela genética. A Mirtes, fazer tratamento para tireoide influencia no crescimento?
Total. Então a gente fala muito de hipotireoidismo no adulto, que aumenta o peso, que dá cansaço, queda de cabelo, indisposição. Nas crianças, o hipotireoidismo causa perda de atenção, de memória. Então, crianças que não estão indo bem na escola, pode ser, tem que investigar a tireoide e a estatura final. O hormônio de crescimento é primordial para o crescimento das crianças. No hipo e no hiper? No hipertireoidismo, você aumenta a mitose do osso. Você pode ter fraturas e uma osteoporose precoce. Olha que coisa. Então, é o hipotireoidismo que dá déficit de crescimento e o hiper faz o osso procriar e pode até ter fraturas. A doutora usou um termo agora que eu só ouvia quando eu estava estudando, que é mitose. Doutora Maite, que veio de preto e cor-de-rosa, porque é a cor do dia, já falei. Tem o site que é maitemedica.com.br e no Instagram, @Maite_Médica, Maite, M-A-I-T-H-E, Maite_Médica. E o Menor Casal do Mundo está no Instagram, @o Menor Casal do Mundo. O Paulinho tem um Instagram também dele, que é Paulinho Gigante. A Catiúcia não tem, mas podia ter. Vai tirar a carta, podia fazer um Instagram seu. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Saúde, que é o que a gente quer e deseja, né? E até breve. Muito obrigada. Obrigada.